Olá, amigos do Esporte em Debate. Já estamos de volta aqui na TV Assembleia para falarmos de esporte. Aqui você sabe, nós sempre debatemos os principais assuntos referentes ao esporte em nossa terra. E de maneira muito especial, nós vamos dar continuidade a uma série de 2 programas especiais. No primeiro programa, na última semana, nós estivemos aqui debatendo o Campeonato Maranhense de Futebol, a forma com que foi realizado em 2017 e a projeção para 2018. No programa de hoje, nós vamos debater a participação dos clubes maranhenses no Campeonato Brasileiro de Futebol. Você sabe que este ano tivemos Sampaio Corrêa e Motoclube Sampaio Corrêa na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas na Série D, Maranhão Atlético Clube e Cordino de Barra do Corda foram os nossos representantes. Nós vamos falar também da projeção para a temporada de 2018, já que no ano que vem o Sampaio troca o chip e vai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas na Série D nós teremos um incremento. É que o Motoclube, por ter sido rebaixado neste ano de 2017 da Série C para a Série D, vai integrar o trio de disputantes maranhenses na competição. Ou seja, vão disputar no ano que vem o Imperatriz, a Sociedade Imperatriz de Esportes, como terceiro colocado do Campeonato Maranhense, o Cordino de Barra do Corda, que já disputou este ano, mas como foi vice-campeão maranhense, vai estar representando o estado também na Série D de 2018, além, é claro, do Motoclube de São Luís, que saiu da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ao meu lado, radialista, jornalista Henrique Pereira, diretor do Núcleo de Rádio da Assembleia Legislativa. É sempre um prazer estar ao seu lado para a gente discutir, debatermos o futebol do Maranhão, que você conhece bem como setorista, né? É um prazer, Juraci, mais uma vez, receber esse convite e estar aqui ao teu lado, debatendo futebol, porque é o que nós gostamos. Prazer imenso. À minha esquerda, o jornalista Gregório Dantas, meu parceiro de todos os momentos do Esporte em Debate aqui na TV Assembleia e também na Rádio Assembleia. É verdade, Julinho, também é um prazer estar novamente aqui junto com você, com o meu amigo Henrique Pereira também, que é nosso coordenador na Rádio Assembleia, né? E vamos debater agora Campeonato Brasileiro, né, Julinho? É verdade. Vamos lá. Gente, dá para dizer que o ano, em termos de Campeonato Brasileiro, Henrique, Gregório Dantas, foi bom, porque o Sampaio subiu para a Série B, mas, em contrapartida, o Moto caiu para a Série C. E Maranhão e Cordino, Maranhão fez uma grande campanha, bateu na trave, não subiu. O Cordino saiu muito cedo da competição. O que dá para dizer? Julinho, vamos começar de Série C, Série D... Vamos falar de Série D. Série D? Tá bom. Inicialmente. Vamos começar de Série D. Na Série D, Julinho, nós tivemos, como você bem lembrou, a participação de 2 clubes maranhenses. O Maranhão Atlético Clube, né, o nosso querido Bode Gregório, e o Cordino. Eu avalio a participação do Cordino na Série D muito, mas muito prejudicada, principalmente devido àquela imbróglio danado do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Maranhense, porque com aquela paralisação do Campeonato Maranhense, o Cordino se perdeu em que competição ele teria que priorizar. E no meio da competição do Campeonato Brasileiro, ainda estava disputando o próprio Campeonato Maranhense, que já era para ter acabado há muito tempo. Então, para mim, esse problema aí fez com que o Cordino dividisse forças. Nós sabemos que os times do interior do Maranhão, aliás, os times do Maranhão já sofrem muito com problemas de financeiros. Imagina do interior do Maranhão. E o Cordino, para montar elenco, com problema com os jogadores que estavam com os contratos acabando. Então, essa campanha do Cordino, para mim, na Série D, dentro do... Até separei aqui. Do grupo A4, ela é bem reflexo dessa bagunça que foi o Campeonato Maranhense no começo do ano. Greg, tudo bem que teve bagunça, tudo bem que o campeonato foi mal administrado, tudo bem que o regulamento foi confuso, mas eu concordo em parte com o que você está falando, mas vou discordar do seguinte ponto. Não sei se o Henrique também pode entrar nessa discussão logo agora, mas se eu tenho o objetivo de disputar um campeonato maranhense e tenho um pensamento de disputar uma competição a nível nacional, no curso da competição, eu já tenho condição de saber se vou estar numa competição ou não. O Cordino sabia que estaria na Série D. Mas por que não fez um planejamento também para disputar a competição? Não, esse contrato desses jogadores aqui, é claro, acabaram dentro do Campeonato Maranhense. Mas por que o Cordino, logo cedo, a sua diretoria, se pensar grande, entendeu? Eu entendo o seguinte, é uma concepção minha, eu posso até estar errado, não existe verdade absoluta. Mas eu posso ser pequeno e pensar grande, ou não? Pode.
Então, por que o Cordino não pensou grande? Pode ter sido um erro de gestão, planejamento. De planejamento em fazer com que os Ou jogadores... você entra numa competição imaginando que você vai só disputar por disputar. Não, aí não pode, senão não tem nem que entrar, né? Pois é. Mas eu acho que o erro de gestão foi fazer com que os contratos dos jogadores terminassem, vamos dizer assim, naquela fase final do Campeonato Maranhense, né? Porque, Jurinha, também temos que lembrar que os elencos aqui, no Brasil inteiro, mas principalmente na região Nordeste, são montados de competição por competição. Isso aí já é histórico. Acaba o Campeonato Maranhense, acaba o Campeonato Piauiense, se desfaz um elenco todinho. Isso acontece há muito tempo. E aí monta-se um novo elenco, que provavelmente vai ser com um novo treinador. No caso do Cordino, o erro para mim de gestão foi esse, de os contratos dos jogadores terminarem ainda durante assim, no meio do ano, entre um campeonato maranhense e um campeonato brasileiro. Como eu falei, teve o problema de gestão da Federação Maranhense, que atrapalhou o campeonato inteiro e aí fez com que o campeonato maranhense fosse disputado as finais ainda já começando no campeonato resta brasileiro. dúvida que o Cordino foi muito prejudicado. Quero deixar bem claro aqui. O Cordino de Barra do Corda foi muito prejudicado Pra mim foi a equipe mais pela prejudicada. desorganização da Federação Maranhense de Futebol. Ponto. Agora, eles não se planejaram também para chegar mais longe, né? Sim, Juraci, eu entendo esse lado do não planejamento. Agora, eu tento sempre me colocar do lado do gestor e sentado na cadeira de um presidente de um Cordino, onde você vai ter uma responsabilidade de assumir com pagamentos salariais. Eu sei que esse planejamento deveria ser feito mais na frente, pensando realmente no Campeonato Brasileiro, mas o medo e as consequências que podem gerar a quem está sentado à frente fazem que muitas das vezes eles fiquem receosos, Greg. E talvez tenha sido isso, o medo, a precaução, e é o que aconteceu. Fizeram contratos até o meio do ano. Exato. Já imagina, sente numa cadeira de um presidente onde você tem um contrato até o final do ano e ele não tem a certeza que até o final do ano ele vai ter competições para poder honrar o compromisso. Vão ser ações judiciais, ações trabalhistas. Aí você vai me permitir numa linha pois democrática não, discordar. Sim. Porque eu vejo o seguinte, o medo de perder não pode ser maior do que a vontade de ganhar. Não, sem dúvida, Tá Juraci. entendendo? Eu estou só te dando a explicação porque do se porquê ele você freou. fosse dirigente de um clube de futebol, primeiro, eu se fosse dirigente de um clube de futebol, jamais assumiria tamanha responsabilidade sem ter, né, uma perspectiva real de receita, de faturamento para bancar um clube. Sim. Eu acho um equívoco sem tamanho alguém que se predispõe a assumir um clube de futebol e que trabalha com imaginário. Mas aí a maioria dos nossos Mas é um erro de dirigentes gestão. assumem nessa É um erro de condição. gestão. É um erro total de gestão Entendeu? de planejamento. Você já imaginou, Henrique Pereira, você é um jornalista, radialista com credibilidade. Aí eu chego para você, sou seu amigo, olha só, sou seu amigo. Imagino. E digo o seguinte, Henrique, você vai dirigir o seu clube de coração aqui no Maranhão. Vai lá que eu vou te apoiar, eu vou te ajudar. E você diz, mas eu não tenho recurso financeiro. Eu digo, não, mas vai. Vai que eu vou arrumar uns outros amigos aqui, eu vou na classe empresarial, eu vou no governo do estado, eu vou na prefeitura. Entende? E aí a gente vai levantar 2 milhões de reais, você vai ter uma receita já pronta. Aí você vai confiar no amigo, naquilo e vai. Você vai, coloca o seu nome, assume e depois você vai ligar para mim e meu telefone vai dar fora de área. É o que normalmente acontece, Juraci. E aí? O erro é de quem? O erro é seu, que acreditou em mim. Exatamente. Porque esse é que é o detalhe, Juraci. Eu jamais assumiria, você jamais assumiria, mas tem quem assuma. E aí cai sempre no mesmo problema. O profeta do reggae, Bob Marley, tinha uma frase entre tantas que eu adoro. Ele dizia o seguinte, quando você depositar em alguém, né, uma confiança para uma realização, é mais ou menos isso, não está ao pé da letra não. E isso não se realizar, não é que o seu sonho é errado, é que as pessoas que não ajudaram. Que você e é o que acontece no depositou futebol. aquela confiança. E aí, talvez em cima disso, a diretoria do Cordino trabalhou o quê? Até o meio do ano. E aí pagou o preço porque teve a complicação do Campeonato Brasileiro, perdeu, Brasileirão, Maranhense, perdeu atletas e aí foi para o brasileiro nessa situação. E foi tudo por água abaixo. Jurinho, é bom destacar isso aqui, que o reflexo disso foi a campanha, os números da campanha do Cordino dentro do grupo A4 da classificação da Série D. O Cordino teve apenas 7 pontos, o Alto se classificou em segundo, que na opinião de muita gente era a melhor equipe, em segundo com 10 pontos.
E o Santos do Amapá terminou em terceiro com 13 pontos. E é bom lembrar, eu acho que você lembra disso, em alguns jogos, inclusive do Cordino contra a equipe do Santos, o Cordino preservou jogadores para disputar as finais do Campeonato Maranhense. Um deles foi o craque Ulisses. O Ulisses não viajou para Macapá para não enfrentar a equipe do Santos. E, ou seja, a prioridade da equipe do Cordino nesse momento foi o Campeonato Maranhense. Não é erro de planejamento isso? É um erro de planejamento, mas eu acho que a diretoria da equipe do Cordino fez uma aposta. Pensou assim, rapaz, vamos garantir pelo menos o título de campeonato do campeão maranhense, porque é bom lembrar também outro fator, que o Cordino poderia ter sido campeão, como eu gosto de dizer, de Lailô. Poderia ter ganhado os dois turnos, campeão direto. E ele estava quase conseguindo. Como é que é o negócio aí, rapaz? Lailô? Campeão de Lailô. Lá em Pernambuco fala campeão de Lailô. Quando o cara ganha... Lá em Pernambuco se usa isso. Ganha um turno e ganha outro. Aqui se diz que é de rodão. Rodão. Sem precisar de final. Exato. Era campeão direto. E a diretoria do Cordino acreditou nisso. E botou o time... fez uma aposta que mataria nos dois turnos. Mataria sem precisar de final. Não deu certo. O Cordino teve que jogar a final e perdeu o Campeonato Maranhense. Então, para mim, a questão também da priorização do Campeonato Maranhense atrapalhou também nessa tabela, nessa classificação geral. Lembrando que mesmo o Cordino não tendo avançado na Série D, mas não apaga a bela temporada que fizeram a representação do Cordino. Agora, percebe-se então que todas as apostas que eles fizeram, eles erraram. Não quer dizer que eles não fizeram um planejamento, eles fizeram um planejamento só com uma aposta. Eles só tinham um plano A. Plano A, né? Plano A, o B não foi trabalhado em hipótese nenhuma. E aí precisou em todos os momentos do B. Na verdade foi um semi-erro, eu vou dizer assim, porque eles ganharam o primeiro turno. Semi-erro, né? Semi-erro, porque não foi um erro total. Porque eles ganharam o primeiro turno. Essa é nova. Como o Cordino ganhou o primeiro turno, o Cordino se garantiu em um monte de competição. O Cordino está na Copa do Brasil, está na Copa do Nordeste, e que se garantiu automaticamente no Campeonato Brasileiro da Série D, desse ano que vem, de ano de 2018. Verdade. Entendeu? Então, você quer ver outra situação aqui? Eu, isso. particularmente, fui um dos que critiquei muito nessa fase final de Campeonato Maranhense a situação do Cordino não jogar em seu estádio lá em Barra do Corte. Teve esse fator também. Por quê? Porque a representação do Cordino estava chegando pela primeira vez uma decisão de campeonato e olha só, Henrique, pra gente, o Greg, nós já cobrimos tantas decisões de campeonato, você disputar uma decisão fora do seu município, fora, né, do seu local onde você treina, joga, reside, está ali com o torcedor, é muito complicado. O Cordino teve que jogar a decisão do campeonato Imperatriz. Mas os regulamentos mostravam isso e depois alguns dirigentes até disseram, olha, Juracy, foi apresentado ao Cordino a situação do estádio lá, foi apresentado, foi dado prazo e essa situação não foi resolvida. Eu só queria registrar isso aqui porque também foi um erro do Cordino não buscar junto ao poder público, não reivindicar, não trabalhar essa questão do estádio lá, que nós vamos ver agora na Série D do Campeonato Brasileiro de 2018. Jurinho, concordo com você, mas ao mesmo tempo discordo. Porque tem um porém. Toda a Série D, o Campeonato Brasileiro da Série D desse ano de 2007, o Cordino teve condições de jogar no seu estádio. Eu estou correto em afirmar isso aqui, que todo mundo lembra. O Cordino jogou os 3 jogos no estádio dele. Se uma competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol, um time pode jogar no estádio dele, por que no Campeonato Maranhense ele não pode? É uma coisa, não tem lógica regulamento, isso, cara. Você vai concordar comigo, que ele foi divulgado anteriormente. Eu entendi. Mas... E ali naquele momento o Cordino poderia ter ido à federação e não concordado com a federação. E tem um detalhe, se a minha memória não estiver falhando, a final do primeiro turno não foi lá? Foi. Já tinha jogado. Então o Cordino tinha um pressuposto para trabalhar junto à federação para que a final fosse lá. E aí, mais uma vez, foi o amadorismo deles. Porque se eles disputaram partidas do Brasileiro lá, eles deveriam ter visto isso antes para não pagar o preço da final. E aí pagaram. Pagou. O Cordino, a gente pode resumir, Jurinha, que, como eu bem falei, terminou o grupo A4 na terceira colocação com 7 pontos. O Santos foi o líder do grupo, né? Poderia ter ido além. Com 13 pontos. O Altos ficou em segundo com 10 e o Tocantins terminou em último com 4 pontos. A campanha foi essa, com um aproveitamento de 38,9%. E o Maranhão, hein? Maranhão Atlético Clube. Poxa, Maranhão bateu na trave e eu entendo que a campanha foi tão bela do Maranhão Atlético Clube, eu particularmente
além de ser atleticano, é claro, mas como profissional, como maranhense, eu torci muito, porque esta vaga do Maranhão poderia até mostrar um novo momento para o time atleticano em termos de competições nacionais, né? E o Maranhão não deu sorte, porque pegou pelo meio do caminho a melhor equipe dessa Série D do Campeonato Brasileiro, que foi o Operário de Ponta Grossa, no Paraná. Não tem aquela história que você está no lugar errado, na hora errada? Na hora errada, né? O Maranhão jogou com a equipe errada. Eu concordo com você. Porque foi a equipe que foi campeã e que tinha um maior investimento, o Operário. Verdade. Infelizmente o Maranhão, se o Maranhão tivesse jogado com qualquer outra equipe e não o Operário, o Maranhão tinha entrado no quadrangular e o Maranhão tinha se classificado, estava na Série C hoje. É verdade. Foi só isso. Jurinho, aqui, só para melhorar aqui nossa discussão, os números aqui do grupo A5, que era o grupo do Maranhão nessa Série D de 2017, o Guarani de Sobral foi o líder com 13 pontos, o Maranhão terminou em segundo com 10 pontos, o River do Piauí terminou em terceiro com 9 pontos e o Potiguar de Mossoró terminou em último com apenas 2 pontos. Só um detalhe para ilustrar ainda mais essa estatística que você apresenta aqui. O Maranhão, durante uma boa parte, né, da fase de classificação do grupo A5, liderou Isso, a exato. competição. Mas depois houve um decréscimo que até chegou a nos preocupar. Poxa, o Maranhão vai ficar fora da segunda fase, e aí a equipe teve força para buscar uma classificação. E acabou se classificando em segundo. Aqui para acrescentar também na nossa discussão, pelo fato de ter se classificado em segundo, o Maranhão enfrentou a equipe do Rio Branco do Acre naquela segunda fase, que é chamada 16avos de final, né, da Série D. Depois, nas oitavas de final, enfrentou a equipe do Santos do Amapá, inclusive a líder do grupo do Cordino, né? E, por fim, nas quartas de final, o jogo decisivo, o confronto decisivo que valia o acesso à Série C, enfrentou o Operário. Aí teve aquela tragédia, né? Aquela derrota aqui em São Luís por 3-1. 3-1. E lá estava muito difícil, perdeu de novo por 2-1. Mas a partir do jogo ali, do confronto diante do Santos, não sei se vocês vão concordar, o Maranhão já mostrava uma deficiência muito grande e a falta de oxigenação do elenco. O que é isso, Juraci, essa falta de oxigenação? Vou tentar explicar. O elenco acabou trabalhando no seu limite das suas possibilidades. Acho que faltou o Maranhão ter uma condição financeira melhor e maior para poder investir na contratação de jogadores, para dar mais condições ao técnico Rui Scarpino, que conhece muito do mercado, principalmente ali do eixo São Paulo, né? Interior de Santa São Paulo, Catarina, ele já trabalhou por ali, conhece bastante, tem mercado aberto por lá, é um profissional muito respeitado no sudeste do país e também no sul. E sem esses reforços, o Maranhão, eu entendo que ficou muito no limite. Não sei se vocês pensam assim. Eu acredito, Juraci, Greg, que faltou para o Maranhão ali 2 ou 3 peças. A mais, né? A mais que oxigenariam o elenco e que dariam essa reposição para o Rui Scarpino que ele não teve. Aquele jogo do Operário aqui ficou visível. Que aquele jogador, aquele camisa 10, aquele jogador realmente decisivo, né? O Maranhão não dispunha naquele momento no seu elenco. E quando você fala desse jogador decisivo, jogador que poderia desequilibrar, eu vejo também, para mim, é um fator preponderante para que o Maranhão não pudesse chegar, é que o Maranhão apostou numa peça para a disputa deste campeonato brasileiro. O Maranhão fez um esforço muito grande para regularizar a situação desse jogador, para que o Maranhão tivesse um upgrade, né, dentro da competição, que foi o Eloy. Verdade. Que vinha bem, mas de repente ele teve um decréscimo de produção assustador. E no meio-campo, que é o cérebro de uma equipe de futebol, o Maranhão passava a não concatenar mais as jogadas com a qualidade técnica que esperava de um time que tinha o Eloy, né? É verdade, Jurinha. O Eloy era chamada... era para ser o homem decisivo da equipe do Maranhão. Do clube. Do meio campo. Era o cara para ser o 10, o pensante, como você cabeça fala assim. pensante. Era para ser isso, distribuidor de jogada, controlando o jogo. Mas eu, inclusive, junto com o meu amigo Ronald II e o Joel, tivemos a oportunidade de fazer algumas matérias dos jogos do Maranhão durante o Campeonato Maranhense para o nosso programa Esporte em Debate, né? E a gente pôde perceber como o Eloy estava jogando mal, mas estava jogando muito mal mesmo, principalmente nesses jogos de confronto mata-mata, para todos. Nesse jogo aqui, Maranhão e Rio Branco jogou mal, no jogo Maranhão e Santos do Amapá aqui, ele jogou mal, e no Maranhão e Operário, já aí que ele jogou mal mesmo, que foi irreconhecível em campo. Ele foi uma figura decorativa. Figura decorativa.
O Eloy, como a gente sabe, teve vários problemas, inclusive problemas familiares, passou muito tempo fora do futebol profissional, não estava jogando futebol mais. O Maranhão, como você disse, o Maranhão abriu as portas, trouxe ele de volta, recuperou ele para o futebol, mas a autoestima dele, ele recuperou ele na parte física. Não, recuperou ele na parte física. O Eloy, hoje, eu acredito que ele tem que ter um acompanhamento mais do lado psicológico dele, em virtude de tudo aquilo que ele já viveu, de ficou todos muito tempo parado. Muito tempo parado. Então isso Cerca tudo de 2 anos. pode ter acontecido que no momento que o Maranhão mais precisou, a parte física correspondeu, mas a parte emocional ele não conseguiu e deve ter afetado. Então hoje o Eloy, aí já saindo um pouco do clube, mas para o atleta ele precisa hoje desse acompanhamento para recuperar a autoestima dele e voltar a ser o bom jogador que ele é. Verdade. Se não for feito isso, vai ser difícil o Eloy conseguir render o futebol que ele rendeu no Sampaio, que fez com que ele chegasse na equipe do Ceará. Agora, eu acho que a diretoria do Maranhão, né, ela fez muito bem quando levou para lá o goleiro Rodrigo Ramos, eu ia destacar, mas sobretudo o Rui Scarpino. Como ele tem a capacidade de montar um grupo coeso, né, um grupo relativamente dentro das condições e do patamar financeiro que tem o Maranhão Atlético, porque lá os dirigentes do Maranhão, que não tiveram apoio de ninguém, inclusive o Carlos Mendes, presidente do Conselho Deliberativo, esteve aqui no Esporte Debate, né, repercutiu muito a entrevista que ele deu aqui em todo o estado do Maranhão. Alguns não gostaram, mas ele falou a verdade, da falta de apoio, da falta dos olhos também da federação em relação ao clube. E lá, os dirigentes do Maranhão, você conhece bem, né, Henrique? Eles acabam num ato de sinergia, né, buscando forças para poder bancar os jogadores, bancar o elenco, mas dentro de um limite, porque a própria torcida do Maranhão, né, ela não tem correspondido com a sua presença nos estádios. A torcida não comparece ao estádio, isso aí é óbvio, isso é evidente, quem acompanha futebol sabe. Se eu não me engano, o Maranhão não teve um público com mais de 1.500 pessoas durante uma Série D, que chegou numa fase decisiva, a fase mais decisiva de todas, que era, passou do Operário e estava na Série C. Então, eu tenho dito que bateu na trave. Bateu na trave. Teve o azar, você bem lembrou, de pegar a equipe do Operário, que era a equipe de maior orçamento da Série D. Olha, a folha salarial é de 350 mil do Operário. Entendeu? Creio que superior a do Sampaio, um time que desde 2015 está jogando junto. Exatamente. E com jogadores com passagem por outros grandes clubes, inclusive do estado de Santa Catarina e do Paraná. Você bem lembrou aqui um fato interessante, o Maranhão trouxe o técnico Rui Scarpino para essa disputa de Série D, que no ano anterior, em 2016, teve sucesso com a equipe do Moto. O Maranhão trouxe Rodrigo Ramos, que fez um bom campeonato maranhense pela equipe do Imperatriz. E eu vou destacar também as atuações do Maranhão ali no meio de campo, do Sandro Bacabal, do Curuca, que para mim se superou, né, nessa Série D, o Curuca, e o centroavante Naô, que foi decisivo, fez gols importantíssimos para a equipe do Maranhão, inclusive em disputas de pênalti também foi decisivo nessa disputa de pênalti contra o Santos do Amapá, lá em Macapá, foi um dos jogadores mais importantes do elenco do Maranhão. Você sabe que eu acho que é uma pena muito para a temporada do ano que vem, justamente o Maranhão não está em nenhuma competição nacional. Em 2018. Você imagina que o time fez essa campanha e se no ano que vem tem oportunidade de novo disputar a Série D, subiria. E aí vai retornar o nosso campeonato estadual, que nós conversamos no programa passado, o calendário do Maranhão, se muito for, vai até março. 11 datas, se eu não me engano, Henrique, é dia 8 de abril, tá marcado. 8 de abril. Então ele vai ter janeiro, fevereiro e março. Para você fazer um investimento. Ele vai ter 3 meses. Dia 8 de abril, primeiro jogo da final. Muito provavelmente a diretoria vai apostar em divisões de base, jogadores locais, o investimento vai ser lá embaixo. Uma folha pequena. Bem na realidade. Exatamente. Agora, Série C do Campeonato Brasileiro de 2017. Na Série C do Campeonato Brasileiro, nós tivemos a participação de Motoclube e Sampaio Corrêa. Foram os nossos representantes na Série C do Campeonato Brasileiro de 2017. E foram participações distintas. O Sampaio subiu e o Moto desceu. E por que, Henrique Pereira? Olha, como você vê esse cenário? O Moto ele perdeu para si mesmo. Planejamento, mudança de diretoria, mudança de técnico. E em jogos, Juraci, em que o Moto até os 47, 48 minutos... Mas eu narrei muitos jogos que eu saí, sabe, aborrecido
Porque tomar um gol a 47 minutos, quando o Moto estava ganhando, quando o Moto estava até... Não foi só uma vez, né? Não foi só uma vez. Se a minha memória não estiver falhando, Juraci, foi 5 vezes em Belém. Aquilo, eu acho que pelo menos 4 jogos eu narrei nessa situação. E aquilo ali, se esses resultados se transformam para o Moto, eu creio que o Moto estaria, pelo contrário, na parte de cima da tabela e não brigando para não cair. Infelizmente, isso aconteceu. É verdade. Jurinha, assim, a gente pode destacar da equipe do Moto uma campanha que foi marcada por esses gols no final, mas é bom lembrar também que foi uma péssima campanha do Moto Clube na Série C. Mas em virtude desses jogos. Sim, né? Em virtude dos jogos, mas o jogo reflete o número final. Né? O Moto ficou na 9ª colocação do Grupo A, com 20 pontos, em 18 jogos, teve 5 vitórias apenas, 5 empates e 8 derrotas. Esse número aqui é o que chama a atenção, 8 derrotas, tá entendendo? Um aproveitamento de 37% dos pontos. De todas as equipes, Jurinha, somando o Grupo A e o Grupo B, o Moto foi a 3ª pior equipe, entendeu? Então é um número gritante, alarmante. Os números falam por si só. Falam por si só. O que foi o Moto... Isso, e o reflexo disso, justamente... quando a gente falou de Campeonato Maranhense num programa anterior, foram o erro da gestão do Moto Clube. O Moto Clube atrasou salário, o Moto Clube trocou de técnico toda hora, demorou para oficializar, para, vamos dizer assim, decretar que o Marcinho seria o técnico definitivo do Moto. Marcinho, para mim, fez um trabalho magnífico, porque o Moto, se não tivesse o Marcinho, já teria caído era antes. Em muitos jogos não teria entrado em campo. Não teria nem entrado em campo, teria sofrido WO. É bom lembrar, Juliano, também aqui, ó, que no Grupo B, o Mogi Mirim sofreu com isso. Com atraso de salário, o Mogi Mirim deixou de entrar em campo e perdeu o jogo 3-0 e podia ser ameaçado até de ser afastado das competições nacionais. Isso quase acontece com o Moto Clube. Nós tivemos momentos de tensões aqui muito graves do elenco, com a diretoria ameaçando, em reuniões ameaçando. Então, o ambiente do Moto não era nada bom, era um ambiente muito hostil. Como você bem disse, o elenco que o Moto montou era um elenco para disputar lá nas cabeças, era um elenco para disputar nas cabeças. Muita gente falou aqui que o do elenco do Moto era um dos melhores elencos, inclusive melhor do que o elenco do Sampaio Corrêa. Isso foi dito. Isso foi dito, é bom lembrar aqui. Mas não deu certo, né? Não funcionou, não deu liga. Para mim, eu avalio que, principalmente devido à troca de técnico, que muda toda hora a filosofia. A gente fala de troca de técnico, mas o Moto também teve troca no departamento de futebol. Né? Também. Saiu o Valdemir Rosa e o Daniel Menezes. Né? Daniel Menezes, filho do saudoso Raul Menezes, foi um dos grandes diretores de futebol do Moto e da história do futebol do Maranhão. Agora, tem um detalhe aí que o Greg está colocando, que o Marcinho demorou para assumir o brasileiro. Em definitivo. O Leston Júnior, que veio, com todo o respeito que eu devo, eu não sei, você não pode dimensionar o trabalho dele em virtude dessa competição aqui, em virtude de toda a situação. Mas talvez... Mas ele não foi bem no Moto. Não foi. Mas eu não vou... E o Moto andou contratando muitos jogadores por indicação dele. Agora, como eu estou dizendo, eu não vou analisar o trabalho dele por esse trabalho dele no Moto Clube de São Luís. Eu não vou fazer isso aqui. Agora, o Moto demorou para tirá-lo e o Moto, na minha concepção, não deveria nem ter trazido o Leston Júnior. Naquele momento, quando houve a saída do Marcelo, aí sim o Moto deveria já ter colocado o Marcinho. Eu acho que o que mais atrapalhou o Moto foi justamente o planejamento orçamentário, que acabou interferindo muito no planejamento técnico da equipe. Eu ouvi diversas entrevistas do presidente do Moto, Célio Sérgio, que é um cidadão de bem, imbuído de bons propósitos, é motense mesmo, de Baixo Costado, a gente sabe disso, sabe do interesse que ele tem em levar o Moto aos grandes resultados, mas pecou bastante. E toda vez que eu ouvi falar sobre o planejamento do Moto, o Moto se baseou muito no orçamento de 2016. Acreditando que ele se repetiria. Onde o Moto teve, por exemplo, R$1.200.000 da lei de incentivo ao esporte, né, concedido pelo governo do estado. E baseado nesse orçamento de 2016, o Moto fez o seu planejamento a partir da nova diretoria do Célio Sérgio para 2017. Só que era um planejamento, né, totalmente imaginário. Não existe. Por quê? Porque a lei de incentivo ao esporte neste ano de 2017 saiu, né, mas com um valor
de 250 mil reais. Para quem esperava 1 milhão e 200 mil reais, o que aconteceu em 2016 ficou muito longe dessa realidade, né? Julinha, como eu já destaquei aqui por diversas vezes, eu acho que eu tenho a certeza que o presidente do Moto, Célio Sérgio, ele teve um problema grave de gestão, principalmente no que se refere ao que você está dizendo. Ele montou um elenco fora da realidade do motoclube. Muita gente diz, inclusive, que o elenco do motoclube era mais caro que o elenco do próprio Sampaio Corrêa. Muita gente tem essas contas, a gente não tem esses números palpáveis, não pode dizer isso aí. Mas eu vou tentar situar aqui o telespectador. Né? Eu não tenho, é claro, primeiro porque para a gente saber, o Henrique está do meu lado direito, o Greg do lado esquerdo, você que está em casa, você que está nos acompanhando também no computador, no Facebook. Gente, saber o que acontece nas finanças de um clube... É difícil. É muito complicado. É muito complicado. Mágico. Ninguém abre isso. Agora, o que a gente sabe é que eles dizem, os dirigentes, que só dá prejuízo. Sim, agora... Mas a gente não sabe os valores. Mas, você sabe que nos bastidores a gente consegue uma outra informação. O orçamento do Sampaio, a folha salarial do Sampaio, ao que parece, é em torno de 200 mil reais. E do Moto, até onde eu vi falar, repito, não são dados oficiais. Ninguém do Sampaio, ninguém do Moto me passou essa informação. Mas como jornalista a gente tem fontes. Girava no começo em torno de 250 mil reais a do Moto. Essa informação que eu tinha mesmo, que era superior à folha do Moto, mas eu destaquei essa informação, não é pelo valor ser superior à folha do Sampaio, é pelo fato de que o presidente Célio Sérgio, no momento que ele assumiu a presidência do motoclube, ele foi, vamos dizer assim, cercado por diversas pessoas que se diziam amigos, parceiros, companheiros e que disseram que ajudariam o Célio Sérgio nesse processo de montagem de elenco e durante todo esse ano de 2017. Mas não aconteceu. Greg, mas aí volta o que o Juraci colocou agora há pouco. Foi colocado para ele uma perspectiva de pelo menos 1 milhão e 200 mil reais da Lei de Incentivo ao Esporte. E que veio 200... Ele se baseou no Ele se baseou nisso. Passado. Imagine sentar uma série de pessoas, dirigentes de um clube, e disse, assume o clube, porque você vai ter dinheiro da Copa do Brasil, você vai ter dinheiro da Lei de Incentivo de Esporte, e de imediato tu tem pelo menos isso. Aí tu pega aquele papel e diz, não, tudo bem, eu vou pegar. E fez um elenco baseado nisso. Qualquer jogador de futebol é trabalhador. Imagine a cabeça de um cidadão em que ele não recebe onde ele não leva, ele não paga as contas dele, ele não consegue produzir. E foi o que aconteceu. Mas agora, se o Moto não conseguiu, brilhar na Série C, nós tivemos o Sampaio com uma campanha impressionante, inclusive entre 20 clubes. Na primeira fase foi o time de melhor campanha na Série C e conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E olha que em um ano em que o Sampaio vinha de uma ressaca muito grande por ter caído da Série B para a Série C. Tem alguns números interessantes, algumas informações importantes a respeito disso. De todos os clubes que caíram, né, Juliana? Você gosta de destacar isso? Apenas da série de 2016 para 2017, apenas o Sampaio voltou. Né? Bragantino, Joinville, Tupi não conseguiram. Bragantino, Joinville e Tupi não conseguiram retornar à Série B e o Sampaio Corrêa voltou para a Série B de 2018. Mas um outro dado importantíssimo de dizer é que o Sampaio Corrêa ficou na primeira colocação com 32 pontos e 9 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e um aproveitamento de 59,3%, o que garantiu o Sampaio Corrêa a melhor equipe entre todas as 20 equipes de toda a Série C de 2017. Portanto, o Sampaio Corrêa terminou o primeiro turno do campeonato liderando o campeonato de modo geral, o que garantiu algumas vantagens durante a fase mata-mata. Você sabe o que eu penso que foi determinante, e quero ouvi-los também sobre esse tema, o que foi determinante para o Sampaio Corrêa conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro foi uma despoluição do grupo. Foi. Ele limpou. Tá entendendo? Ele limpou, oxigenou o grupo, mudou as peças. Ali o Sampaio... Isso tem só, deixa eu fazer aqui, ó. Não tem só um dedo, não. Tem todas as mãos, todas as digitais do Francisco Diá, né? Do Francisco Diá, com um aspecto muito interessante em relação ao presidente, porque no meio desse caminho aí, era muito questionado o goleiro Alex Alves, ele manteve. E o próprio Francisco Diá foi muito questionado também, em alguns momentos.
e ele conseguiu manter o Francisco Diá. A questão do Alex Alves, o Francisco Diá manteve o grupo com ele. Talvez o Tite faz muito isso na seleção brasileira, ele traz o grupo para si. Então, apesar dos altos e baixos do Alex Alves, e ele inclusive eu atribuo naquele jogo aqui em São Luís por Fortaleza, a falha naquele primeiro gol do Fortaleza, na saída dele, lá no Fortaleza também no jogo, ele andou falhando. Mas, em contrapartida, o Diá manteve o grupo com ele. Porque é muito ruim quando o líder de um grupo, o treinador, ele quebra essa harmonia com o restante do grupo, porque o cara, ele não está me protegendo. Ele acaba perdendo o grupo. Né? E essa aposta que o Diá fez resultou no final. Pode não ter dado o título, que eu creio que seria o desejo de todos nós, mas pelo menos deu o retorno do Sampaio à Série B. Jurinha, antes de falar propriamente que o Henrique já pulou para o Fortaleza, é bom lembrar que com o Sampaio terminando na primeira colocação do grupo A, o Sampaio enfrentou o Volta Redonda, que foi o quarto colocado do grupo B, né? Para fazer essa lembrança aqui do que aconteceu. Primeiro jogo lá em Volta Redonda, que você teve o prazer, né? Eu estive lá de viajar a Volta Redonda. Jogo lá em Volta Redonda. Exato. E o Sampaio fez a melhor exibição dos últimos meses. Né? Eu acho que foi a melhor exibição na Série C. Foi fantástica a exibição que o Sampaio fez. O Sampaio ganhou com autoridade lá na Cidade do Aço. E o destaque do Volta Redonda foi o goleiro. Exato. Prova de que o Sampaio foi infinitamente superior em campo. E o Sampaio está acertando com ele. Está acertando com o Andrei. O Sampaio ganhou por 1-0 lá, e era bom lembrar que esse confronto de quartas de finais, ele na Série C, ele ganha vamos dizer assim, uma importância absurda, porque na Série C, esse confronto da quarta de finais é o que define quem vai estar na Série B. Para muitos é até mais importante do que a semifinal, que o Sampaio foi eliminado logo depois. O Sampaio enfrenta o Volta Redonda aqui em São Luís e empata por 1-1, aquele jogo que abriu o placar, depois sofreu um empate no final. Na minha opinião, mais uma falha do goleiro Alex Alves, concordo com você. Também. E aí o Sampaio sobe, né? Conquistou acesso, volta à Série B, que era o projeto tão sonhado do Sampaio nesse ano de 2017. Mas se você me permite, é importante a gente, outros aspectos também abordar aqui. Que eles são invisíveis para o torcedor, aquele que vai ao estádio, aquele que fica com o radinho ouvindo, aquele que acompanha na televisão, eles são invisíveis. O Sampaio tem muito mérito, a sua diretoria, pelo planejamento que fez para essa Série C. Ano passado não, foi muito mal. Foi tudo errado. Mas este ano, o Sampaio tem muito mérito. Você sabia que o Sampaio contratou um cidadão chamado Paulo Moroni, técnico, foi jogador de futebol, passagem por clubes de São Paulo, e ele foi contratado para fazer a análise técnica dos adversários do Sampaio Corrêa na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí, ó. O Sampaio fez isso. E isso não custa barato não, custa caro para você fazer. Você sabia que as contratações, foi fechado um protocolo dentro do clube, e aí acertou a diretoria do Sampaio, entre o Mancha, que é diretor, o Francisco Diá, o presidente do Sampaio, Sérgio Frota, e o senhor Paulo Moroni, que faz parte da comissão técnica. Permanente, né? Permanente. Exato. Então, é um demonstrativo claro que o Sampaio investiu vamos dizer assim, em gestão de elenco e em formação do elenco, propriamente do elenco, que a gente pode dizer. E, Jurinha, depois, aqui a gente tem prosseguindo aqui, né? Depois o Sampaio teve que enfrentar o Fortaleza, que se classificou também, e era do nosso grupo, e por sinal eu falei diversas vezes aqui que para mim foi o pior time desses aqui que se classificaram. Até o Confiança eu avaliava que era melhor do que esse time do Fortaleza. Aí eu vou apertar sua mão, porque eu concordo em gênero, número e grau. É verdade. E lá... Não vi nada demais em relação apesar de eu ter adiantado o lance, Greg, mas agora volta. O Sampaio só não passou pelo Fortaleza, apesar de não quebrar o elenco de A, manteve o Alex Alves. E ele tem parcela. E outro fator também foi a acomodação. Inclusive, o próprio Diá assumiu isso nesse primeiro jogo que foi disputado lá na Arena Castelão em Fortaleza, depois do 1-0 para a equipe do Fortaleza. O Diá disse, nós comemoramos muito, exageramos, ou seja... mas aí ele tem parte também. Ele tem parte. Quando ele diz nós comemoramos, porque inclusive ele comemorou. Eu sou comandante, ele comemorou também. Mas pelo menos ele teve um mérito, ele reconhece. Ele comemorou. E aí, eu diria, corroborando com você e acrescentando só um pouco em relação ao teu pensamento, que está muito correto, eu concordo, o Sampaio, o grupo de jogadores, não foi a diretoria não, tá entendendo? O grupo, e nem o torcedor do Sampaio, e muito menos a imprensa queria que chegasse ao título, mas
esses jogadores deram por cumprida a missão do Sampaio Corrêa. Por isso, eu imagino você numa corrida de atletismo, viu? 800 metros, por exemplo, que você começa em uma determinada velocidade, no trote ali e tal, mantém aquela velocidade, mas tem um sprint final. O Sampaio não teve esse sprint final para chegar. Em verdade, no segundo jogo, Juraci, eu já achei uma acomodação do Sampaio. Aquele primeiro tempo foi horroroso. Aquele primeiro tempo foi horroroso do Sampaio. Por isso não chegou ao título. Concordo completamente com o Henrique. No primeiro tempo, o Sampaio estava irreconhecível em campo aqui em São Luís. No segundo tempo, o Francisco Piá fez algumas alterações, botando jogadores que eram considerados titulares de volta ao time. E o Sampaio conseguiu virar o jogo, quase faz o terceiro gol. E aí, numa infelicidade, aconteceu o pênalti, e aí o Fortaleza empatou e o Sampaio foi eliminado. A gente está no finalzinho do Esporte em Debate, mas eu queria saber rápido de vocês aqui, né, e vou dar minha opinião também, sobre Série B, Campeonato Brasileiro em 2018. Sampaio anunciou permanência na comissão técnica toda, capitaneada pelo Francisco Diá, e mais 11 jogadores já estão contratados. Vocês, é claro, têm debatido, tem anunciado, inclusive na TV Assembleia e na Rádio Assembleia também os nomes, o torcedor já conhece, em relação aos nomes, Maracás, né, Fernando Sobral, do elenco que tiveram contrato renovado, né? E tal. Muitos desses jogadores aí que vão continuar e outros estão sendo anunciados como novidades, como o goleiro André Luiz, o Andrei do Volta Redonda vem por aí. O que vocês acham? Dá para pensar? O que se debate nesse momento é o seguinte: o Sampaio tem que pensar apenas e tão somente em permanecer, ou a palavra tem que ser buscar a Série A do Campeonato Brasileiro? Me permite, Henrique, falar rapidamente. Eu avalio que as palavras do presidente Sérgio Frota são as mais corretas a respeito disso. O Sérgio disse que o Sampaio Corrêa tem que se acostumar a jogar a Série B. Não tem que ficar pensando em subir logo no primeiro ano. Eu concordo com ele. E para mim, isso, o Sampaio, vamos supor, joga 1 ano, 2, 3, 4, aí depois de um 4 anos já está acostumado a jogar a Série B, agora vamos pensar em subir, vamos montar um elenco mesmo assim para subir. Então eu acho que o Sampaio tem que primeiro pensar em se manter na Série B, fazer boa campanha e aí depois, se acostumando isso, virando cultura voltando a ser cultura no futebol maranhense, pensar em subir. Aí eu vou colocar uma pimenta aqui para você, porque já imaginou, olha só, mas tem que permanecer na Série B, eu também concordo. O que é rentável e interessante. Agora imagina só, viu, Rubenilson? Pensa aqui comigo. O telespectador pensa aqui comigo também. Ronald II pensa também Ronald II, pensa. Eu sei que você vai encontrar uma facilidade pela inteligência que tem, nosso repórter aqui da TV Assembleia. Mas pensa comigo aqui, Henrique, sobre essa situação. Eu quero permanecer na Série B. Aí eu chego lá para a 20ª, 25ª, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, líder, ou estando entre os 4 primeiros colocados da Série B. Eu dou um plus para poder buscar a Série A, confirmar a classificação, ou eu digo, estou por satisfeito, diminui a aceleração, mantém, coloca lá no piloto automático, mantém aquela aceleração para poder ficar. Tem a dúvida que ele vai dar esse plus. E eu te digo mais, João. Qualquer um daria, né? Qualquer um dá. Não tem como. Daria esse plus. E o detalhe, o que o Sérgio está montando agora, ele vai ver na Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, principalmente a Copa do Nordeste, porque ela tem um nível bem maior. Ele vai montar uma folha de 300 mil, vocês acham que... Sim. Rapaz, hein? Menor do que a folha do Operário. Do Operário sim, mas ele tem que trabalhar uma realidade Isso de uma para o Campeonato Maranhense, para as primeiras E ele vai ter um intervalo de sim. Campeonato de Copa do Mundo. E aí, depois, Juraci, o Sérgio todo mundo conhece isso, no Brasileiro ele vai investir sim, ele deve trazer no Brasileiro mais 5, 6, 7 jogadores, que pode ser esse plus. Eu vou dizer para você que é um sonho que tenho como profissional, independente da cor da camisa que chegue. Sampaio, Boto, Maranhão, Imperatriz, Cordino. Puxa, será que a gente não vai ver outra vez? Porque já tivemos o Maranhão na década de 70, na Série A, o Moto, o próprio Sampaio. Realidades distintas. Será que nós não vamos conseguir poder realizar esse sonho? Né, o futebol do Maranhão outra vez na Série A? Jurinha, eu acho que nós podemos ver sim. O Sampaio é o time que está mais perto disso, porque inclusive é o que está na série mais... Mas você fala, pode ver como? Pode ver, se o Sampaio, como você bem lembrou, estiver na 30ª rodada da Série B de 2018 e em primeiro lugar, o Sérgio vai fazer tudo o que for possível para que esse time suba. Mas você acha que depende só dele? Não depende só dele não, depende de um monte de gente. Mas eu gostaria de finalizar a minha participação dizendo que a campanha do Sampaio nesse ano de 2017 e o sucesso do Sampaio, eu vou fazer uma crítica aqui, não é reflexo do futebol maranhense. Perfeito. Isso aí para mim isso aí é um caso isolado
É um caso isolado, mas totalmente isolado mesmo. Tem gente que pega carona, né? Que tem gente que está pegando carona aí. Isso o presidente Sérgio Frota tem seus méritos, mas claro, a equipe que está em volta dele tem seus méritos, mas isso não é reflexo do futebol A maranhense. realidade do futebol do Maranhão. A realidade do futebol maranhense é essa aqui da Série D, do Mota na Série D, do Cordinho. Você sabe qual vai ser a sua realidade se não cumprir o horário? Porque nós já estamos acabando. Você sabe qual vai ser? Qual vai ser a minha realidade? Eu não vou dizer hoje. Henrique, muito obrigado. Abraço. Prazer imenso. Estar com você discutindo Valeu, futebol, falando de futebol. Meu amigo Greg. Prazer. Eu quero agradecer a produção, né, a Márcia que está aqui com a gente desde o primeiro momento. Gostaria de agradecer a todos os câmeras, né, o coprodutor Ronald II, que está aqui conosco também, né, todos os câmeras, a equipe de direção, viu, Bispo? Muito obrigado pelo trabalho, pela paciência com a gente, né? Mas, sobretudo, pela vontade de fazer o melhor em prol do telespectador. Você que nos empresta o carinho da honrosa e indispensável audiência sempre. Agradece Jaqueline também. Nossa diretora, Jaqueline, nosso diretor Carlos Alberto, né? Que sempre abraça os projetos do esporte. Natália, sempre Natália Macedo, tem que agradecer. Se eu esquecer da Natália, você sabe que você vai sofrer sanção. Aí eu vou embora do programa. Gente, muito obrigado. Na câmera aberta, gostaria de encerrar com a imagem dos dois companheiros aqui. E a você, mais uma vez, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E até a próxima. Eu não posso esquecer, né? Terminar o programa seus canais de interação, Greg. É com você. O telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. E o nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E o nosso programa estará nas redes sociais na terça-feira, logo pela manhã, em Facebook, Twitter, Instagram e tudo que o internauta pode conferir. Nós estamos finalizando a série de 2 programas especiais debatendo o futebol do Maranhão. E aqui, eu não sou baú, vou terminar o programa e vou dizer o que o Greg e o Henrique me disseram aqui em off. Juraci, ao final do programa você pode falar toda a equipe técnica, que o Henrique vai pagar o almoço e o Greg o jantar, para toda a equipe do Esporte em Debate. Eu, como divulgador de notícias interessantes e relevantes ao povo do Maranhão, agradeço. Final do programa, um forte abraço e até a próxima. Tchau, galera. Tchau, galera.